Eu fico aqui na câmera 1, eu deixo... Vem cá, ó. Olá, uma empurrando a outra. Ela me empurra que eu venho pra cá e o Silvinho, a gente te enlouquece, hein? Fala a verdade aí na câmera 1. Uma pesquisa do IBEVAR, falei certo? IBEVAR, que é uma referência em conteúdos sobre varejo e consumo, e da FIA Business School, indica que o setor do varejo deve continuar crescendo, mas num ritmo mais lento. É isso mesmo, Débora? Isso mesmo. Por qual motivo? E qual o impacto disso pra gente, né, pra população? Vamos entender na ponta o que isso reflete pra gente, que é o que interessa, né? O que muda aí na vida da população saber disso, dessa alta e dessa projeção de vendas do varejo. O que acontece? É uma alta mais leve, mas não deixa de ser positivo. Tem um certo recuo por ali, a gente sabe, né, que tem essa questão dos juros que vem reduzindo um pouco mais, da maneira como a gente já viu falando aqui durante toda a semana, mas é sim ainda um reflexo positivo. Vamos aqui para a tela para poder a gente entender, né, qual que é essa projeção exatamente aqui do Instituto. A gente tem de setembro a novembro. Varejo restrito deve subir 0,48%, varejo restrito é daqueles itens de bens não duráveis, né, de consumo diário, e o ampliado é aqueles que tem ali os bens duráveis, veículos, construção, e aí o varejo ampliado deve ter uma projeção de alta entre setembro a novembro de 1,18%. É interessante a gente dar uma olhada nesse dado aqui do IBEVAR, porque ele olha para frente, né? Ele traz o que a gente vai ter aí pela frente. Se a gente tem alta de varejo restrito e ampliado, por menor que seja ali o varejo restrito nessa alta, né, durante esse TRI, a gente pode entender que temos que ter também mais pessoas trabalhando para poder atender essa demanda de vendas, certo? Então, a gente automaticamente pode ter uma oferta maior de emprego. A gente está chegando aí em mais uma data comercial, que é Dia das Crianças. Logo na sequência, a gente tem aí final de ano, que no final a gente sabe que vem aquelas vagas temporárias abertas, né? Então, se a gente tem aumento de vendas, a gente pode ter também a demanda ali de oferta de empregos. E isso, é claro, positivo, não deixa de ser positivo. Por um lado, positivo. Por outro, a gente tem aquela linha tênue, né, de manter a inflação. Tem sido o calo desse governo, a gente já conversou muito sobre isso também aqui ao longo da programação. Mas, Elisa, tem uma outra coisa ali importante que a gente precisa ver, que são os itens que contribuíram aqui, né, para essa pesquisa. Vamos dar uma olhada aqui na segunda tela, o que realmente tem subido mais. Artigos pessoais, alta de 2,27%, móveis também subiu 1,77%, farmacêuticos e perfumaria 1,44%, hipermercados e supermercados deve subir também um pouquinho mais, 0,45%. Tá? Os itens que devem mais ser vendidos, né, nesses próximos meses, de acordo com o IBEVAR, que é o Instituto Brasileiro de Empresários do Varejo. Bom, alta a gente pode ter aqui no varejo nos próximos meses, mas queda, Elisa, a gente vem tendo mesmo é na arrecadação, né? Puxa vida, pois é, isso que eu quero falar contigo, Débora, porque a arrecadação do governo federal caiu, né, aí em agosto, pelo terceiro mês consecutivo. Segundo a Receita, foram 172 bilhões de reais, um dinheirão, né? Só que é uma retração de 4,1%. E esse resultado pode dificultar o cumprimento da meta fiscal, por exemplo, né? Porque eles estão prevendo uma arrecadação muito maior, só que o histórico recente agora não tem sido muito bom. Lembrando que já teve aquele recado ali no comunicado do Copom essa semana, trazendo ali a importância de cumprir essa meta fiscal para ancorar as expectativas. Mas se a gente não tem arrecadação, se a arrecadação está caindo, como é que a gente vai cumprir essa meta? Como? Vamos dar uma olhada aqui, né, no telão para poder a gente ver o quanto que a gente tem caído realmente aí nessa arrecadação. Bom, temos aqui em agosto uma queda de 4,1%, julho uma queda de 4,2%, junho teve uma queda de 3,4%. Perceba que a gente aumenta aqui em julho, fica ali mais ou menos estável em agosto nessa queda, só que já tem casa no mercado projetando, inclusive, um déficit primário de 77 bi no ano que vem. Ou seja, deve manter essa tendência de queda na arrecadação. E aí, para poder a gente conseguir cumprir essa meta fiscal, teria que com certeza voltar a falar sobre cortar gastos no governo. Isso ainda não está na pauta. Ontem a gente teve, né, inclusive o ministro da Fazenda falando sobre esse comunicado aí depois da decisão dos juros do Copom, né, o Copom que reforçou essa importância de perseguir as metas fiscais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado sobre isso, inclusive, nessa quinta-feira. E ele disse contar com o Congresso para poder conseguir cumprir essa meta. Olha só. Perseguir meta fiscal, como diz o comunicado, é uma coisa importante porque demonstra a seriedade do país com as contas públicas. E a situação do Brasil é mais confortável do que de outros países que estão em situação muito mais dramática desse ponto de vista, não estão conseguindo acertar suas contas. Mas, com o apoio do Congresso, eu tenho certeza que nós vamos continuar
avançando no sentido correto de não aprovar novas despesas, não aprovar novas desonerações e fazermos aquilo que precisa ser feito para corrigir as distorções tributárias que o Brasil acumulou ao longo dos últimos anos. São distorções, são injustiças que não trouxeram nenhum benefício social e causaram uma erosão da base fiscal do Estado brasileiro. Então, a correção dessas distorções vai continuar sendo feita. Tenho certeza que o Congresso, a cada etapa, está aberto a entender os motivos pelos quais, os motivos que nos levaram a encaminhar o conjunto de medidas, e é assim que se constrói, com transparência, com diálogo. E o humor do dólar, hein, Débora? O meu humor tá bom, porque hoje é sexta, fim de semana, curtindo a vida doidada. E o dólar, como é que tá? Depois de 3 dias seguidos de alta, com toda essa repercussão das decisões das políticas monetárias pelo mundo, né? A gente tem hoje uma queda no dólar, mas não significa que vai ficar assim caindo, não. Na semana, sexta-feira, né? Olhando para a semana, no acumulado da semana, a gente tem o dólar acumulando alta. Saiu do início da semana na casa dos 4,80. Vamos dar uma olhada aí na nossa arte? Saiu dos 4,80 no início da semana para a casa dos 4,90. Essa é a queda intraday, a queda de hoje do dólar está caindo agora 0,20 nesse momento. E na semana, apesar dessa queda de hoje, vai acumulando alta. Lembrando, 4,80 foi como a gente começou a semana. Vamos fechando o patamar, voltando a operar com esse dólar acima da casa dos 4,90. É o efeito aí desses juros lá fora, dessas incertezas fiscais, isso tudo vem fazendo realmente preço no câmbio. Não tem jeito, Brasília pesa nessa conta também, viu, Elisa? Sextou com S de serviço ou S de... Sextou com F de folga, né? É porque eu o dei uma S sorte nesse negócio, menina. Eu entrei aqui, mas comecei com logo um monte de folga. Assim, maravilhosa, não vamos falar alto não, que é pra regar não. Aproveite, que é tipo o trânsito de São Paulo. Se elogia, tudo trava, minha querida. 11h15. Tchau, Obrigada, tchau, Débora. tchau.